Olá pessoal, tudo bem? Então, dar continuidade à nossa discussão, nossa conversa, um pouco aqui sobre o transhumanismo, né? Então, no vídeo anterior eu já comecei dando uma breve introdução, falando um pouco sobre o transhumanismo, sobre o que me levou a pesquisar também e o material sobre o qual nós estamos discutindo nesses vídeos, né? É, e obviamente, como toda reflexão, ela evolui, né? Então, o material que eu escrevi até pouco tempo atrás era um material muito interrogativo sobre essa questão do transhumanismo, né? Tanto que esse material que foi publicado nos anais do Congresso da Unicinos, a questão era uma preocupação sobre se a tecnologia poderia criar um ser humano superior, né? Esse é o título do artigo, Transhumanismo. Dois pontos. Poderá a tecnologia criar um ser humano superior? Então, veja, aqui se discute principalmente essa busca por uma evolução humana que está alinhada com o conceito do transhumanismo, de um autogerenciamento da evolução humana. Isto é, o conceito do transhumanismo é que nós estamos em um momento técnico-científico em que o ser humano pode, com as ferramentas que ele tem hoje, direcionar a sua evolução, né? Não precisa mais ser algo aleatório, algo da natureza. Mas no próprio artigo, uma das questões colocadas é justamente que a evolução que nós observamos na natureza, ela é uma evolução a longo prazo, de pequenas modificações, nada muito abrupto, porque essas modificações elas causam um impacto, mas não um grande impacto que pode de repente colocar em risco uma espécie de animal, né? E aqui a pergunta era se realmente essa busca por esse desenvolvimento nessa nossa sociedade tecnológica, ela poderá levar, né, a um entendimento sobre o ideal, ou idealizar, como em algumas vezes na história isso já aconteceu, idealizar um ser humano superior, né? E qual é o conceito básico do transhumanismo? É justamente esse, que nós podemos e devemos, seria até uma condição moral necessária, o homem ter responsabilidade de, a partir do seu desenvolvimento técnico, científico, utilizar esse desenvolvimento para um aprimoramento individual do ser humano, né? Então eu tenho técnicas genéticas, técnicas de microchips, tudo isso eu poderia e deveria usar como uma forma de aprimoramento para o ser humano. É diferente de você ter uma medicina corretiva. Nós temos um avanço muito grande na medicina corretiva, em que pessoas com problemas de braço, na perna, tem próteses que possibilitam uma vida normal para essa pessoa dentro de determinadas condições. E nós temos visto que atletas têm próteses hoje para competição tão ou mais eficientes que que o próprio corpo humano, né? Há algum tempo atrás tivemos uma polêmica de um atleta em que usava próteses, que ele queria competir junto com aqueles atletas em que não usam próteses, que têm as suas pernas normais. Por quê? Porque nós chegamos num nível de desenvolvimento em que essas próteses estão em pé de igualdade dos membros humanos. Quando nós estamos falando nesse aspecto, nós estamos falando de uma medicina corretiva.
Mas quando nós estamos falando de melhoramento, aí nós passamos a um degrau a mais, né? Nós não estamos falando em corrigir alguém que estava com um problema físico. Nós estamos falando em melhorar aquelas condições que, de forma geral, já são normais para o ser humano, né? E aqui é que é um ponto da nossa reflexão. E eu não quero partir para uma reflexão muito simplista, né? Então, esse artigo, ele trabalha essa questão do ser humano como aquele que pode até criar um entendimento de um ser humano superior. E nesse outro material aqui, no capítulo 3, o artigo que eu trabalho, é entender se o transhumanismo, se a doutrina transhumanista, ela tem em si a capacidade ou a característica de ampliar a desigualdade social. E veja, obviamente que tem. Por quê? Porque vamos supor que nós tenhamos, e como já estamos caminhando para isso, obviamente, condições de manipulação genética ou de implantes de softwares muito pequenos ou de manipulação genética para melhorar características humanas, seja de musculatura, seja de altura, cor de olhos, essas coisas, tudo isso já é normal hoje, já tem técnica para isso. Essas tecnologias, elas são caras. Obviamente que não são tecnologias acessíveis a todos, né? Vamos supor que eu consiga desenvolver uma técnica de melhoramento cognitivo, né? Seja uma manipulação genética ou um elemento químico, né? Um medicamento, né? Aqui medicamento seria entre aspas, né? Porque encarar isso como medicamento, que possibilita ao indivíduo uma melhor capacidade de atenção, de absorção, de memorização daquilo que o indivíduo está estudando. Ou seja, eu consigo fazer a partir desse remédio ou dessa manipulação genética que esse indivíduo venha a ter um desempenho intelectual maior do que ele poderia ter ou do que ele tem nas suas condições normais. Eu estou potencializando as suas capacidades, eu estou elevando as suas possibilidades. Não podemos ser hipócritas de achar que ninguém gostaria de ter isso. Quem não gostaria de ter um medicamento ou uma intervenção que melhorasse a sua capacidade de retenção, de memorização, de foco, de atenção naquilo que você está estudando, que possibilita você compreender, elaborar novas sinapses? Todos nós gostaríamos, né? Agora, se eu tenho esse medicamento ou se eu tenho essa possibilidade de manipulação genética, a pergunta principal aqui é, primeiro, quem terá acesso a esse tipo de medicamento ou de manipulação genética? Não estou nem entrando aí nos aspectos de como que se isso poderia ser ético ou não. E eu estou colocando aqui alguns pontos aos quais eu acho que, indubitavelmente, nós vamos enfrentá-los num futuro bem próximo. Então, a pergunta primeira, quando se fala aqui de desigualdade, né, ampliação da desigualdade social pela doutrina transhumanista, obviamente que esse medicamento ou essa intervenção genética, a princípio ele deve ser algo não muito barato, não será acessível a todas as pessoas. Vamos supor
que eu tenha isso num valor médio aí, vamos supor que esse medicamento, ou esse suplemento, suplemento intelectual, chamemos assim, que não tenha, né, comprovadamente, vamos supor que esse elemento não tenha efeitos colaterais significativos, né, no máximo uma dor de cabeça, etc. Tal, e ele possibilite aí a sua capacidade, aumento de capacidade intelectual, no sentido de reter, de atenção, por alguns dias, né, uma cápsula, você tomando uma cápsula ao dia, sei lá. Mas vamos supor que esse remédio custe aí 100, 150 reais o frasco. Não são todas as pessoas que terão essa possibilidade, né? Obviamente que também ele não é por si só um medicamento que causará um milagre. Ele potencializa aquilo que você já está, que você já tem algumas condições, né, de absorver. Primeiro você teria que ter, obviamente, contato com o mundo da educação, que hoje não é também todo mundo que tem. Então, de novo, esse tipo de conceito evolucionário, através das ferramentas de desenvolvimento tecnológico ou científico, elas sempre vão esbarrar no primeiro momento nessa questão da disponibilidade. Eu não vou disponibilizar isso para todo mundo. Esse produto, esse desenvolvimento técnico científico não ficará disponível para todo mundo. À medida que o tempo passe, pode ser que ele torne-se mais acessível a mais pessoas. Mas mesmo assim, ele nunca será disponível de forma ampla e restrita para todas as pessoas. Se ele não é disponível, e se eu já tenho uma sociedade em que eu naturalmente nessa sociedade eu já tenho algumas barreiras sociais, eu já tenho uma desigualdade de acessos à educação, aos meios de educação, se eu tenho algo que potencialize capacidades físicas, intelectuais de algumas pessoas, a ideia, a tendência é que isso será, obviamente, ampliado, né? Se eu já tenho um grupo de pessoas que já é de uma elite, né, de uma certa classe social, que tem acesso às melhores escolas, à melhor educação, a melhor infraestrutura para o conhecimento, e agrego a isso uma ferramenta técnica, tecnológica de ampliação das suas capacidades, não há o que dizer que eu estou saltando já alguns lances de degraus, talvez muito mais do que se poderia imaginar, me afastando, ampliando, né, o buraco, o precipício social que nós já vivemos. Eu não demonizo essa ideia de que o ser humano possa utilizar o desenvolvimento técnico para possibilitar condições melhores para ele, né? Claro, quem não gostaria de ter de fácil acesso a algum tipo de medicamento ou intervenção que possibilitasse uma capacidade física maior, ou seja, que possibilitasse que o seu corpo desenvolvesse uma massa muscular maior, de acordo conforme os exercícios que você fosse fazendo, potencializasse isso de forma a não oferecer efeitos colaterais significativos. Quem não gostaria de ter acesso a um tipo de intervenção técnico-científica que pudesse ampliar as suas condições intelectuais?
Isso não é só tentador, como é interessante. Mas não podemos deixar de entender que há um problema sério, porque isso está sendo realizado sem eu resolver a questão da brutal diferença social que existe no Brasil e em vários outros países, obviamente, alguns mais, outros menos. No caso do Brasil, é vergonhosamente grande essa diferença, no qual eu poderia potencializar. Né? E, e obviamente que esse tipo de intervenção, esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de doutrina, vamos chamar assim, ideologia, ela nasce dentro daqueles que já têm condições para isso, né? Ou seja, essas pessoas que muitas vezes defendem, sem pestanejar o transhumanismo, elas já pertencem a uma classe social que teve acesso a tudo, né? Com maior tranquilidade, acesso à educação, acesso a livros, acesso a uma boa alimentação, acesso a condições, a equipamentos de informática. Mas eu acho que o transhumanismo ele deve ser pensado, ele deve ser refletido, mas ele não pode ser refletido de forma a esquecer a questão social. A reflexão do transhumanismo tem que andar em paralelo com a reflexão sobre a questão da justiça social. Né? Então, vou parar por aqui nesse segundo vídeo. Né? Eu pretendo dar continuidade, fazer mais um vídeo para finalizar esse assunto. Deixa aí a sua opinião, deixa o seu like no vídeo se você gostou. E no próximo eu pretendo trazer também alguma literatura que tem sobre esse assunto, né? Mostrar aqui alguns livros, alguns materiais que eu tenho sobre o transhumanismo, que eu acho que poderá ser muito útil. Ok? Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.